Olá, pessoal, vamos para o nosso tópico 6. Vamos falar dos impostos. Os próximos módulos, vamos falar aí das características gerais dos tributos, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Vamos começar pelos impostos. Olha aí, nosso mapinha aí dos impostos. Então, a gente vai ver as características gerais apenas e depois, em outros módulos, a gente vai falar de cada imposto individualmente. Vamos falar de todos os impostos da União, todos os impostos dos estados, todos os impostos dos municípios, ok? Então vamos lá. A primeira característica que a gente vai falar dos impostos é o fato gerador. O fato gerador dos impostos são, de maneira geral, olha, manifestações de riqueza, atividade econômica, atividade financeira. Lembra que os impostos é um tributo não vinculado a quê? A uma atividade estatal. Então, quem manifesta o fato gerador é o contribuinte. Né? Não vou dizer pessoa física, né? Porque os contribuintes são pessoas físicas, jurídicas. Então, posto de renda, você recebeu renda. IPTU, você tem um imóvel, manifestou uma riqueza. Tem um carro, manifestou uma riqueza. Então, você vai pagar o imposto, manifestação de riqueza. Atividade econômica, o ICMS, né? Circulação de mercadoria, ISS. Né? Eu não vou dizer que. Geralmente eu vejo os autores aí, professores, falando em manifestação de riqueza, mas um comércio pequeno que vende uma mercadoria não necessariamente não quer dizer riqueza, é uma atividade econômica. Então vai pagar ICMS, né? Uma pequena empresa que presta serviço vai pagar ISS. Atividade financeira aí, ó, o IOF, né? O IOF fez um empréstimo, contratou um seguro. Contratação de seguro ainda é uma atividade, né, econômica, né? Mas o fato é que, ó, do ladinho, não vinculado à contraprestação estatal. Esse é a principal característica dos dos fatos geradores de todos os impostos. O Estado não faz nada a não ser, ei, bote o dinheirinho aqui, né? A não ser lhe apresentar a sacolinha. Olha aí o artigo 16 do CTN. O imposto é um tributo cuja obrigação tem um fato gerador, uma situação, olha, independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O que, é que quer dizer isso? O Estado não faz nada para ter o direito de te cobrar imposto. O nome já diz imposto. Imposto é sempre bom colocar imposto e taxa de lado. Já a taxa não, o Estado não pode te cobrar dessa forma aqui, independente de qualquer atividade estatal específica. O Estado tem que colocar um serviço, né? Contratar servidor, uma estrutura, para poder oferecer um serviço ou exercício do poder de polícia. Então, as questões sempre vão querer, né, te colocar essas características da taxa nos impostos ou as características dos impostos nas taxas, para confundir. Então, que fique claro, né, os impostos, eles não precisam que o Estado faça algo diferente das taxas, diferente da contribuição de melhoria. Eu já vou falar aqui dos outros tributos para você já ir diferenciando. Contribuição de melhoria. O Estado fez uma obra. Essa obra gerou uma valorização imobiliária. E aí, evitando o enriquecimento sem causa, o Estado vai lá e pega uma parte lá do dinheiro que você ganhou. Então, os impostos são, né, não vinculados a uma contraprestação estatal. Isso é o que mais se fala em provas de concurso, quando testa esse conhecimento, né? Ó, são tributos não contraprestacionais.
É isso, não há uma contraprestação do Estado para poder te cobrar. É óbvio que o Estado cobra imposto para poder oferecer serviço de saúde, de educação, de segurança pública. Olha, eu botei bem aqui embaixo que é para financiar serviços gerais. Para financiar aqui, ó. Veja aí, imprima. Os impostos são para financiar serviços gerais, Universe, né? Universal, serviços universais para todo mundo, é para coletividade, né? O Ricardo Alexandre sempre fala, é um imposto, é um tributo Robin Hood, né? Tira dos ricos para oferecer aos pobres. Então tira lá né? Você é rico, você paga escola privada, você paga plano de saúde, vamos tirar um pouquinho do seu dinheiro aqui para a gente oferecer saúde, educação para quem não tem condição de pagar, né? Então essa é a finalidade do tributo, financiar serviços gerais para toda a coletividade, inclusive para você. Tá aí. Quem quiser colocar filho em escola pública, quem quiser usar, né, um hospital público, usa. Então são tributos não contraprestacionais, mas isso aqui é no fato gerador, tá? Óbvio que o tributo ele é recolhido para, né, para que se tenha um serviço a ser oferecido ali com aquele dinheiro, né? A gente não paga tributo só para enriquecer político, não, através da corrupção. Contributivos, olha aí, ó, contributivos. Porque quem paga imposto está contribuindo para a coletividade, está contribuindo para o bem comum, tá? Então são tributos não contraprestacionais. Isso não quer dizer que o Estado não vai te oferecer nada. Uma coisa é o fato gerador, né? A característica dos impostos. O Estado, para te cobrar, não precisa fazer nada, mas óbvio, depois que arrecada, vai ter que oferecer, né? Para a coletividade. Então são contributivos, ó. É como se fosse um fundão, né? Contributivo. Vamos botar um dinheiro aqui para a gente distribuir essa riqueza para todo mundo, né? Arrecadação. Aí, ó, uma das principais características dos impostos, em regra, é não vinculada, salvo as exceções constitucionais. E aí eu já falei disso e vamos falar de novo. Artigo 167, né, da Constituição. São vedados a vinculação de receita, né, de impostos a órgão, fundo de despesa. Ressalvadas, olha aí, de novo, vamos falar repartição do produto da arrecadação dos impostos, a repartição constitucional lá, né, que manda os percentuais para os estados, para os municípios. Isso não é vinculação, gente. Isso não é vinculação, é repartição. Então, vinculação é quando o imposto vai para certo órgão, fundo ou despesa. Repartição é nada mais do que uma distribuição equitativa, né, da arrecadação dos impostos, tá? Ó, segundo item, destinação de recursos para ações e serviços públicos. Isso cai demais, gente. Eu fosse você, eu teria uma fichinha de resumo. Só que isso aqui, ó. Passa uns 2 meses revisando isso, pronto, nunca mais esquece. Saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino para a realização de atividades da administração tributária. Olha a relevância que deu, né, para a administração tributária, para os fiscos. Por quê? Porque são os fiscos que arrecadam. Como é que vai fazer o bem comum para a coletividade se não tiver um fisco forte, né? As fazendas, a Receita Federal. Então, olha aí a importância que a Constituição dá, né, para as atividades fazendárias. O terceiro item, operações de garantia, as operações de crédito por antecipação de receita, né? ARO, isso aqui eu chamo de ARO, antecipação de receita orçamentária. Isso é direito financeiro. Para o tributário, não precisa você saber o que é isso, né? Mas é uma antecipação de receita e é dada uma garantia, né, da arrecadação. O Estado quer antecipar uma receita orçamentária aí e oferece uma garantia, né? Mais ou menos isso. E o último item, bem como o pagamento de débitos com a União para prestar-lhe garantia, né, e para prestar-lye garantia, é a mesma coisa, débito, né, faz um empréstimo, ou está em débito, não pagou, e olha, vamos vincular aqui tantos por cento da nossa receita. É só ler várias vezes isso aqui que internaliza, tá?
Tá? Você aí, eu sei que quem já está estudando há um bom tempo já sabe isso de cor, mas esse curso aqui é para quem está começando do zero, mas também para quem é avançado. Nós estamos revisando aqui de maneira objetiva, né, todos os tópicos de direito tributário que a gente pegou aí de todos os cursos, de todos os livros, tá? Não vai passar um tópico, não sei, aqui desenhado, né, e discutido nesse curso, beleza? Eu vou transformar tudo em mapa e o Alex Viegas vai, né, discutir e fichar. Então você vai ver duas vezes. Vai ver aqui no mapa e vai revisar e desenhar com o mestre Alex Viegas, beleza? Então vamos lá. O artigo 145, o que é que diz sobre os impostos? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Tá gravando? Tá. E serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Né? Capacidade econômica do contribuinte. Facultado, esse facultado é estranho, né? Facultado a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos de lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Aqui é o princípio da capacidade do contribuinte. Ele é muito aplicado ao imposto de renda. Tá? Não dá para aplicar esse princípio. Imagina, você vai no supermercado, aí você faz sua compra do mês, a caixa, ei, você tem quantos filhos? Você paga plano de saúde? Você, mas por que você quer saber da minha vida? Não, é porque se você tem tantos filhos, eu vou te aplicar 10% de ICMS, entendeu? Não, é inviável, é o imposto de renda. Quando? Na declaração do imposto de renda, você informa lá quantos dependentes, quanto gastou com educação, e aí o seu imposto de renda vai diminuindo. Por quê? Porque não faz sentido um solteirão que não tem filho, não tem nada, só gasta dinheiro com farra, pagar o mesmo imposto de renda para a pessoa que paga a escola, porque o Estado não oferece escola de qualidade, paga plano de saúde, porque o Estado não oferece saúde de qualidade. Então, esse dispositivo, ele tem praticamente, se eu for lembrar assim, acho que imposto de renda, não lembro de outro dispositivo, de outro imposto, né, que tem essa aplicação assim tão clara e evidente do princípio da capacidade do contribuinte, tá? Aí detalhe, uma informação importante aqui, ó, princípio da capacidade contributiva. O STF já disse que não impede, aqui tá falando sempre que possível os impostos terão caráter pessoal. Tá dizendo que não pode ter taxas, então já chegou ao STF essa discussão e o STF já estendeu, né, que não há nada impede que se aplique. Inclusive, é preferível que se aplique isso a todos os tributos. A Constituição está dando um conselho aí, olha, vocês aí, entes políticos, sempre que possível, maneira aí nessa exação da galera, já pagam tantos tributos, tantos impostos. Então, sempre que possível, tenta identificar aí, pô, quem tem mais filho, quem paga escola, quem paga plano de saúde, dá uma maneirada. Então, esse é o princípio da capacidade contributiva que está aí no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Então, os impostos, olha aí, próxima característica, é de competência privativa de cada ente. A gente vai estudar as competências, a competência tributária até, mas cada ente tem o seu. Olha aí, privativa. A União tem o o imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, o IOF, o IPI, né, produtos industrializados, ITR, imposto territorial rural, IGF, imposto sobre grandes fortunas, IEG, imposto extraordinário de guerra. Esses dois últimos nunca foram instituídos, tá? Imposto sobre grandes fortunas, imposto extraordinário de guerra. E impostos residuais também. A União nunca exerceu essa competência de instituir impostos residuais aí, né? Da forma que a gente vai ver mais na frente, tá? E os impostos dos estados, tá? ICMS, TCD e PVA, são bem conhecidos, né? Impostos dos municípios, IPTU, TBI e o ISS. Então, é isso. Olha aí, cada ente aí tem os seus. Essa lista dos municípios é taxativa. São esses três e
Ponto final. Não pode instituir nem um outro imposto. Não pode, não há previsão na Constituição. Dos estados, ICMS, TCD e IPVA. Pode outros? Não pode, são só esses, tá? São listas taxativas. E aí pode vir ser questão de prova. E a União, essa lista é taxativa? Não, porque tá bem aqui, ó, impostos residuais. Impostos residuais. Que é isso? Eu vou abrir aqui o dispositivo da Constituição e colar para a gente ler. Olha aí, gente. Coletei aqui os dispositivos importantíssimos sobre os impostos que estão aí na Constituição e no CTN, tá? Olha aí, artigo 154 da Constituição, né? A União poderá instituir, o que eu acabei de falar, na lista da União não é taxativa, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que, olha, condições sejam não cumulativos, não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nesta Constituição. O que é que está dizendo? Olha, quer criar mais um imposto? O imposto é sobre uma manifestação de riqueza, né? Atividade econômica, atividade financeira. Quer criar um novo União? Se for preciso, se estiver bem pobrezinha, crie. Agora encontre aí um fato gerador, um motivo, uma riqueza para você tributar. Porque já praticamente tudo é tributado, tudo que é fácil o Estado controlar, carro, existe cadastro de veículos. Por de renda, fácil saber, obriga, olha, pagou salário, obteve renda, então tudo é controlado. E poderia criar sobre o queijo, sei lá, relógio, propriedade de Rolex, manifestação de riqueza, né? Temos muitos ricos. Bicicleta, gente, a partir de hoje vamos criar um cadastro de todas as bicicletas. Ninguém roda mais sem. Aí depois vamos tributar a bicicleta, que seja, né? Mas tá falando, ó, não pode utilizar aí fato gerador já existente. Obter renda, ter propriedade de carro, de casa, é isso que está dizendo. Pode criar? Pode, União. Agora ache algo novo aí que a gente já não discutiu aqui na Constituição. A gente já te deu aí, né, uma quantidade enorme aí, ó. A gente já te deu a importação, a exportação, a renda, operações financeiras, produtos industrializados, né, propriedade territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, já deu para a União e ela nunca exerceu. Imposto extraordinário de guerra só no caso de guerra externa ou sua iminência, né? E aqui a gente está falando dos impostos residuais, né? Aqui são os impostos residuais. Então, tá aí, ficou aberto para União criar mais impostos. Então a lista dela não é taxativa. Olha aí, o inciso 2. Na iminência ou no caso de guerra externa, né, impostos extraordinários. Tá aqui na lista, né, gente? Impostos extraordinários de guerra. É o IEG. Impostos extraordinários. Por quê? No caso de guerra. Aí a gente chama isso aqui de IEG, tá? Imposto extraordinário de guerra. E a palavra mais forte é aqui, ó, compreendidos. Aqui a gente vai explicar isso lá de novo, quando estiver falando do imposto extraordinário de guerra. Compreendidos ou não em sua competência tributária. Olha isso. Caso ocorra uma guerra ou sua iminência, a União pode criar o ICMS extraordinário de guerra, compreendidos ou não na sua competência tributária. Pode, Júlio, criar um? Pode. Está dizendo aqui, compreendidos ou não na sua competência, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, a União pode criar um imposto de renda extraordinário de guerra. Outro, né, paga lá, ganhei 10 mil, vai pagar 10 mil de imposto de renda e mais 500 reais de imposto de renda extraordinária de guerra. Você vai no supermercado, compra R$1.000, vai pagar R$400 de ICMS e vai pagar mais 150 de ICMS extraordinário de guerra. Então, esse é o nosso imposto, né, extraordinário de guerra. Ó, vamos lá, prosseguindo aqui o artigo 145, importantíssimo esse dispositivo. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Está lá na Constituição. Mas por que isso? Porque, rapaz, não faz sentido. Imposto é uma manifestação de riqueza.
do contribuinte, a base de cálculo. Como é que eu vou quantificar essa riqueza para poder, né, pegar uma parte para mim? Já as taxas, o custo é a prestação de serviço. Se eu vou exercer o poder de polícia para fiscalizar restaurante, eu vou criar um órgão, vai ter um prédio, vão ter servidores. E aí, qual é o custo daquilo? Aí eu vou calcular quantos restaurantes tem na minha cidade e vou quantificar qual é o custo dessa taxa. Não tem nada a ver. A base de cálculo da taxa não tem nada a ver. A base, vou até me colocar aqui para ficar mais bonita a tela. A base de cálculo da taxa é o custo do serviço prestado. Vamos imaginar que o Estado cria um órgão para fiscalizar os restaurantes. Vamos lá, tem 1.000 restaurantes. A cidade tem 1.000. Vamos dizer que a taxa seja R$200, 200 mil. Olha aí, vamos imaginar que eu crio um órgão para fiscalizar os restaurantes. Atividade é interesse comum saber se os restaurantes têm uma cozinha, tá tudo refrigerado, é limpo, obedece às normas de higiene e saúde. Aí eu Estado, vou criar aqui uma secretaria. Essa secretaria vai ter ali os servidores, a estrutura, vai me custar R$200 mil por ano. R$200 mil por ano, gente. E aí, eu sei que tem 1.000 restaurantes na minha cidade. Olha aí. 200 mil dividido por 1.000. R$200. Olha só, eu vou cobrar R$200 por ano de cada 1.000 restaurantes para arrecadar 200 mil para financiar a atividade de fiscalização, porque eles estão exercendo algo que requer uma atenção do serviço público, do governo, uma ação de fiscalização, porque interesse comum, né? Você quer ir no restaurante comer, se esse restaurante foi fiscalizado, está cumprindo as normas? Por que eu já estou adiantando isso? A base de cálculo da taxa não tem nada a ver com a base de cálculo do imposto. As taxas não poderiam ter base de cálculo própria de imposto, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu Deus, bagunçando aqui até. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato gerador do imposto é uma manifestação de riqueza do contribuinte. Das taxas, não. Tá certo que o fato gerador é a prestação de serviço público, né? Ou exercício do poder de polícia que o contribuinte precisa, mas qual é o custo desse serviço? É o custo do serviço, é o custo de criar essa estrutura, tá? A gente está se alongando aí, mas para ficar bem entendido as taxas, por que as taxas não poderiam ter base de cálculo? Porque não existe nada, né? Não existe relação nenhuma, tá? Vamos para o CTN aqui. Olha aí, o que é que fala sobre o imposto? O imposto é um tributo cuja obrigação tem um fato gerador. Aí, de novo, eu já colei isso lá, né? Independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, eu não faço nada para te cobrar, viu, contribuinte? Basta você manifestar uma riqueza aí. Artigo 17. Os impostos componentes do Sistema Tributário Nacional são exclusivamente os que constam deste título. Isso aqui é irrelevante aqui para nossa aula. Compete à União instituir, né, nos territórios federais os impostos. Isso aqui é a competência cumulativa. Nos territórios, né, a União ela vai instituir os impostos da União e os dos estados, né, se eles não forem divididos em municípios, cumulativamente. E o Distrito Federal né, aos dos estados. Ao Distrito Federal e aos estados não divididos em municípios, não existe de estados no Brasil que não seja dividido em municípios. Instituir cumulativamente impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Isso aí é, né, o Distrito Federal, ele cobra tanto os impostos estaduais como os municipais. O Distrito Federal não tem municípios ali, né? Ali são regiões, ali são, como é que chama? Cidade, são cidades. Mas município não, tem que ter organização administrativa, política, autonomia financeira. Então, esses são, né, os aspectos gerais dos impostos, beleza? Então, vamos ficar por aqui, vamos falar no próximo tópico sobre as taxas e
Futuramente vamos falar dos impostos da União, vamos ver cada um, imposto de renda, qual é a fase gerador, vamos ver as características gerais aí de cada imposto, beleza? Vamos lá, pessoal, tudo bem? Vamos agora aos impostos. Vamos fazer essas fichinhas aqui, vou mostrar para você como é que a gente constrói esse raciocínio. E eu espero que aos poucos você esteja percebendo que essa técnica ela pode ser utilizada em qualquer das disciplinas que você está fazendo para o seu concurso. Aqui nós escolhemos direito tributário porque é a matéria que nós temos uma afinidade maior em passar uma forma didática para você, falar mais com mais profundidade sobre o direito tributário, mas a metodologia, o que nós usamos aqui, você pode utilizar em qualquer disciplina. E esse também é um dos nossos objetivos aqui com o curso, que você multiplique essa forma de estudar para todas as matérias do seu concurso, tá bom? Então vamos lá, a gente vai aqui abrir essas fichinhas criadas para esse capítulo dos impostos, né? Ainda vem depois taxas, contribuição de melhoria, e a gente vai vendo um por um. Esse aqui vai ser exclusivamente sobre impostos, tá? Vamos abrindo aqui. Então aqui nós vemos que estamos na nossa ficha aqui 97, né? Desse primeiro módulo aqui, né? Que nós estamos trabalhando, ficha 97. Então, fiz questão de colocar aqui e frisar o que é ser vinculado, né? O mestre Júlio passou para a gente aí, está dando bastante ênfase nessa questão do vinculado, não vinculado, e isso é muito importante, né? O que é o vinculado? O vinculado é quando o Estado, aqui olha essa ficha como ela é feita aqui, ó. O Estado ele precisa fazer algo, precisa estar vinculado a esse fato gerador, ele tem que estar vinculado a algo que o Estado esteja prestando para o cidadão, para você que vai pagar o imposto. Vamos ver o verso aqui. Então aqui ó, no imposto não há essa vinculação, não existe esse tipo de vinculação. O Estado não precisa fazer nada. Isso já foi falado em outras fichas, escrito de uma forma diferente. E conforme nós vamos vendo, podemos criar fichas diferentes também. Quando a gente consegue criar novas fichas, não que você não possa copiar, eu até estimulo que você copie essas fichas para que você desenvolva, né, você consiga trabalhar o seu raciocínio pelas fichas que nós estamos criando, mas também crie fichas próprias, né? A liberdade é total aqui. Você veja aqui que eu nem coloco colorido, mas você pode colocar colorido nas suas. Quando eu estava no estudo lá para auditor, algumas fichas minhas tinham colorido. Pode ser até que aqui a gente crie alguma coisa com colorido aqui, mas não é o essencial, né? Porque às vezes muitas pessoas pensam, lá do jeito do cérebro, criativo, aí pensa logo em cores. Cores são legais, beleza, bacana, pode usar, mas existem outros fatores que tornam essa ficha mais leve, que tornam essa ficha útil, que ela possa ser lida tanto com o lado direito quanto com o lado esquerdo do cérebro. Isso, esses fatores aqui que a gente vai colocando aqui, os espaços vazios, esses destaques aqui, pouca informação em cada ficha. O cérebro ele vai pegando de pouquinho em pouquinho ali, ele vai juntando pedacinhos como um grande quebra-cabeça. O cérebro é craque em fazer isso, desde que você vá dando uma dosagem adequada para ele. Então aqui, impostos eles são não vinculados, diferente das taxas e contribuições de melhoria. Existe uma vinculação, existe uma contraprestação estatal, né? O Estado fez algo, está fazendo algo para ter esse retorno aqui que você vai ter que pagar das taxas e contribuições de melhoria. Impostos não, o Estado não fez nada, ele simplesmente existe uma situação que obriga você a pagar. E a gente vai ver nas próximas fichas aqui. Vamos ver a 98 aqui, também frisando de outra forma aqui, o imposto ele não vinculado. A gente olha lá no artigo 16 do CTN, que está escrito lá como é que isso acontece. O fato gerador, ele independe de qualquer atividade estatal. O Estado não precisa fazer nada. O Estado não precisa fazer nada. É aquela frase, né? Não fazer nada, né? Parece até um erro de português, pode até ser aqui, né? Mas aqui eu estou falando de uma forma didática com você e está dando para entender que aqui o Estado não faz nada, tá? E aí o fato gerador independe. E vamos continuar a explicar aqui o processo aqui, como é que é, assim, não faz nada e recebe? Não faz nada e recebe. E aqui na ficha 99 a gente vê isso aqui, Fato gerador, ele está conectado a alguma manifestação de riqueza,
alguma atividade econômica ou alguma atividade financeira. A gente vê no verso, ó. Você veja aqui que a frente dessa ficha é só isso aqui, para frisar aqui. O que o fato gerador está conectado? Então, se o Estado não faz nada, como é que vai ser? Como é que vai encontrar? Como é que o contribuinte vai pagar, então? Porque está conectado aqui. Manifestou uma riqueza. Uma atividade econômica, uma atividade financeira vai recair em uma das situações ali que vai obrigar o contribuinte a pagar. E aí, a gente vai aqui para o verso, ó, manifestação de riqueza aqui como exemplos, tá? Não são todas. A gente vê aqui, ó, imposto de renda, né, manifestou a riqueza, né, auferiu rendimentos. O IPTU, né, o IPTU ele tem uma propriedade de um imóvel urbano, vai pagar. O Estado não fez nada, a pessoa simplesmente tem esse imóvel. O que é o não fazer nada do Estado? Está lá o Estado parado e você compra o seu apartamento lá. Todo ano você vai precisar pagar um IPTU porque você tem um imóvel. Então o Estado não está fazendo nada, você simplesmente tem, você manifestou essa riqueza e o Estado vai tributar a sua riqueza aí, né? Você vai precisar pagar. Atividades econômicas, né? A gente tem aí os clássicos, né? ICMS e ISS, né? Está movimentando mercadoria, serviços, está pagando, vai pagar o imposto. E a atividade financeira temos aqui o IOF. Então aqui a gente não vai aprofundar, aqui são apenas exemplos para mostrar para você como acontece essa identificação, né? Por que a pessoa tem que pagar o imposto, né? Aqui são exemplos, tá? A figurinha triste aqui é o contribuinte, né? Que ninguém gosta de pagar imposto, embora seja assim, eu já falei para você sobre uma questão da neurolinguística. Se você está pagando muitos impostos é porque você gerou muita riqueza, você cresceu aí financeiramente, vamos pensar assim, né? Eu quero pagar R$1 milhão de impostos. Quem sabe, né? Vamos continuar aqui, ó, na ficha número 100 aqui, ó. O imposto ele está não vinculado, olha aqui, ó, uma outra forma de escrever, não está vinculado a uma atividade estatal. E o verso? O Estado não precisa fazer nada para você ter que pagar esse imposto. É uma situação lá que você se encaixou que você vai ter que pagar. Tá? Vamos continuar aqui. Impostos aqui, características gerais dos impostos. Vamos às características gerais. Vamos lá, características gerais aqui na ficha 101. Você vê, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu nem lembrava aqui. Ó, botei a frente, vou falar de características gerais, só quero abrir o assunto. E no verso não coloquei nada, porque eu já estou prevendo que vão ser informações que precisam estar ordenadas em fichas diferentes. Essa é a técnica. Essa é a técnica. Quando você não polui, você não sobrecarrega uma visualização sua. Nessa ficha aqui você só quis dizer isso para você. Impostos, vamos agora trabalhar características gerais. Você veja aqui que eu coloquei o I, esse I aqui representa impostos, esse I escrito dessa forma, para mim. Se você conseguiu absorver e acha interessante utilizar nos seus estudos impostos assim, beleza, mas se você quiser escrever impostos, tudo bem, tranquilo. Por que eu coloco só o I? Porque ele não economiza só meu tempo de escrever, ele economiza também espaço visual. E o espaço visual é muito importante para o cérebro olhar para uma placa de visualização e captar a maior quantidade de informação. Ele não precisa perder muito tempo identificando o que tem em cada lugar. Se você consegue trabalhar com os códigos, consegue trabalhar com desenho, com algo que lembre aquilo que você quer, com menos espaço visual, e o seu cérebro já entenda, você acelera a sua revisão. Então vamos lá, no verso eu não coloquei nada, é uma questão de organização. E aí comecei aqui, ó, o imposto, aquele não vinculado, quer dizer, não existe contraprestação estatal, ele é não contraprestacional. Então quando você ouvir não contraprestacional, você está ouvindo que ele é não vinculado, o Estado não precisa fazer nada. Então é bom, a gente vai trabalhando esses sinônimos, pode cair dessa forma aqui, não contraprestacional, mas o que é isso? Que palavra enorme aqui, eu nunca vi. Aqui você já fez até uma ficha aqui, ó, não contraprestacional. Então não existe contraprestação estatal no fato gerador. Então no fato gerador não existe essa contraprestação estatal, tá vendo? Mais uma forma de visualizar, de criar uma ficha sobre o mesmo assunto. Parece que a gente está falando a mesma coisa, a gente está frisando para o cérebro diversas maneiras de enxergar um ponto. Isso é aí no método do manual de concurseiro, chama-se lateralidade. Você vai cercando um assunto por todos os lados. E aí o seu cérebro ele vai consolidando uma visão globalizada sobre um assunto. Tá?
Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então os impostos, eles financiam serviços gerais. Eles, é a característica uti universi, né? Eu espero que seja assim que se fala em latim. Uti universi. E é o quê? O que o nosso mestre Julisson falou pra gente aqui, ó? É o tributo Robin Hood. Tira dos mais abastados para distribuir a todos. É uma maneira de ver, assim, né? Que ele é uti universi. O que vai entrar ali vai servir para toda a sociedade. Uma utilidade universal, vamos dizer que seja isso. Eu até coloquei nessa fichinha aqui, ó, apenas uma frase de efeito, porque ele também tira dos pobres. E a gente sabe que os pobres, eles pagam o ICMS. Se ele vai comprar uma cesta básica, foi até falado isso num capítulo anterior, ele vai pagar o mesmo ICMS de um rico, né? Naquela cesta básica. E veja bem que o ICMS que ele está pagando nessa cesta básica é muito mais pesado na economia dele, da pessoa pobre, do que o ICMS que o rico está pagando comprando aquela cesta básica. Por isso que entra naquela discussão dele ser regressivo, né? A gente já debateu em capítulos anteriores, que ele seria mais pesado para o pobre. Então o pobre acaba pagando. Agora eu entendo aqui que quando o mestre Julisson colocou aqui para a gente, né, que Robin Hood, é porque, claro, um rico, por exemplo, até vi recentemente, um rico comprou o maior IPVA do Brasil, se eu não me engano, uma Porsche que só o IPVA é 500 mil reais, não parece que é um negócio louco desse? O IPVA tem que pagar todo ano, 500 mil reais, parece que é o IPVA mais caro do Brasil, não sei se é isso. Mas olha só, olha aí como é que é o Robin Hood, aí sim, essa pessoa, ela comprou um carro caríssimo, parabéns para ela, que ela conseguiu juntar uma fortuna, espero que seja honesta, né, o que a gente sempre quer. E aí ela está pagando sobre esse bem um imposto anual que vai ser distribuído para a sociedade, 500 mil reais que vão entrar para onde o Estado determinar. Então, só o fato dele ter essa Porsche, né, caríssima, não sei o que ela tem que ter tão cara, vai gerar esse IPVA, e aí sim é o imposto Robin Hood, né, o tributo Robin Hood, né, o imposto, né, porque vai entrar ali nos cofres do Estado para ele distribuir para onde ele achar mais necessário. E aí a gente continua aqui, é um imposto contributivo, quem paga contribui para a coletividade, é isso também, né? Você tem um imóvel ali na frente da praia, lá na Vieira Soto, lá no Rio, ali imóveis de 50 milhões de reais, imagina o IPVA, quanto é que deve ser ali, um imóvel de 50 milhões de reais, de repente 1 milhão de reais por ano, talvez, até mais, não sei. Veja aí, 1 milhão de reais que ele está distribuindo para a coletividade. Quem paga contribui para a coletividade. Então ele é contributivo. O imposto ele é contributivo. Outra característica dos impostos. Né? Olha aqui, ó, os contribuintes aqui, todos felizes aqui, ó, alegria total, mandando para os cofres públicos. E esses cofres públicos esse dinheiro é revestido em serviços para a coletividade. Então aqui é uma imagem bastante legal. Eu considero essa imagem bastante interessante aqui dessa questão dos impostos, né, deles serem contributivos, né, vai tudo aqui para os cofres públicos e os cofres vão destinar, esse dinheiro vai sair para onde for mais necessário para a sociedade, para a coletividade. Quase que eu falo soletividade, emendando sociedade com coletividade, de qualquer maneira é até bom para gravar, né? Então vamos continuar aqui. 105. A arrecadação. A regra da arrecadação é que ele seja não vinculado. Olha só que agora o não vinculado é um termo diferente. Para onde está indo esse dinheiro? A arrecadação está arrecadando para onde? A regra é que ele é não vinculado. Não tem nenhuma vinculação. Vai ser escolhido para onde vai ser mandado. Só que existem as exceções que já foram trabalhadas aqui neste mesmo módulo, né? E eu vou colocar aqui esse trecho que foram trabalhadas. Vou pegar aqui uma gravação, vou fazer um cortezinho, vou colocar aqui dessas exceções aqui que foram essa regra da arrecadação dos impostos não serem vinculadas, não ser vinculada, né? Então tem essas exceções e vou colocar bem aqui para você agora. O imposto, ele vai aqui, ó, ele não tem destino específico, a pessoa é cobrada no IPVA, então o IPVA é pago, né, mas não tem destino específico. O IPTU, o imposto de renda, não tem destino específico, ele vai lá para os cofres públicos. Mas existem exceções. As exceções estão na Constituição, o professor Júlio colocou para a gente aí, a gente só vai citar aqui, porque não é para aprofundar nesse momento aqui agora, só para lembrar que tem exceções quanto à questão da vinculação da arrecadação, no caso dos impostos aqui.
as exceções aqui, ó. A repartição, a questão de saúde, ensino, administração tributária, para as garantias, e o quarto aqui não vinculado, exceção aqui, garantias para operações de crédito por antecipação de receita, que é o ARO, isso aqui é do direito financeiro, isso eu já fiz questão de ressaltar aqui, não é para a gente aprofundar aqui, mas é uma ficha só para mostrar essas exceções de uma forma didática. E garantias para a União, uma garantia ou contrapartida. E a terceira hipótese, veja que não coube aqui, eu não quis espremer aqui, mas tem uma terceira hipótese aqui, nesse caso das garantias. E qual é? Essa aqui, ó, pagamento de débitos para com a União. Então, essas três hipóteses são de garantias. Tá? O ARO eu só expliquei aqui novamente, antecipação de receita orçamentária, esse ARO aqui que é falado aqui na frente. Então, são apenas as hipóteses de exceção aqui, ó, em que o imposto ele não tem um destino específico, isso aqui foi da ficha 62, né? Tem exceções? Tem, aí já começamos as exceções aqui, né? Essas três hipóteses aqui, e falando das garantias, essa vai para outra ficha, porque, ó, veja bem, aqui, ó, essa ficha 62, eu estou só dizendo que tem exceções, né? Olha só o que aconteceu aqui, imposto não vinculado, ele não tem destino específico, mas tem exceções. Aí no verso eu comecei a falar das exceções, só que não deu as 4 exceções aqui. Tudo bem, eu botei só 3, para não espremer, para manter a questão de distanciamento entre as informações. Então eu coloquei só 3, essas 3 aqui. E a quarta exceção, que é uma exceção um pouco maior, mais trabalhosa, eu deixei para fazer na próxima ficha, 63. Eu coloco aqui que é não vinculado, mas tem exceções, e uma delas são as garantias. Eu explico que está continuando lá essa questão das exceções. Então aqui os três tipos de garantias, né? No verso aqui eu coloco a última, deu para escrever tudo folgado, sem apertar, isso é muito interessante. E aí eu coloquei quais são as exceções quando a arrecadação não é vinculada. Ali no caso dos impostos. E essas exceções estão na Constituição Federal. Isso aqui é muito importante. As 4 exceções estão na Constituição Federal. E vamos para a próxima. Aqui, ó, mais características. Olha aqui que interessante, ó. Caráter pessoal. Então, sempre que possível. A gente vai ver lá na Constituição Federal, o artigo 145, parágrafo 1º, ele vai dizer isso aqui, ó. Olha só o que ele vai dizer. Olha só. Vamos olhar aqui. A gente está aqui, ó. Acho que vamos ver qual foi que eu separei. Eu acredito que seja este aqui. A gente vai falar desses 4 aqui, mas deixa eu dar uma olhada. Pronto, está aqui, ó. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir a efetividade desses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais, termos da lei, patrimônio, rendas e atividades econômicas do contribuinte. Então, olha aqui, eu destaquei esse possível porque na ficha realmente não está. Tá? Na ficha aqui não está. Botei caráter pessoal, capacidade econômica, né, do contribuinte, sempre do contribuinte. Tá? E botei no verso aqui, ó. No verso, ó, a administração pode, não quer dizer que ela vai fazer sempre isso. Fazer o quê? Identificar patrimônio, renda e atividade econômica. De quem? Desse cara alegre aqui, ó. Mas sempre baseado na lei, ó. Identificar com a lei. Não pode fazer negócio adoidado a cabeça lá do administrador. Eu quero fiscalizar desse jeito. Ele tem que obedecer a lei, obedecer os trâmites. Para quê? Para olhar o patrimônio, a renda e as atividades econômicas do contribuinte. Ele pode fazer isso, ele pode exercer essa prerrogativa. Né? Agora é interessante aqui, ó, se você quiser colocar na sua ficha, você pode colocar a palavra sempre. Sempre não, sempre que possível. Sempre que possível. Caráter pessoal e observando a capacidade econômica. Vamos ver como é que está lá no texto da Constituição. Ó. Terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica. Então, sempre que possível. Olha uma questão que pode cair na prova. Sempre os impostos terão caráter pessoal. Aqui está sempre que possível. Né? Se o examinador for rigoroso, não é sempre. Então, é sempre que possível. Né? Uma possibilidade aí de cair uma questão. Pode ser que caia. Se for rigoroso aqui, não, eu tenho sempre que possível, então pode ser que uma vez pode ser que não. Aí para pensar. De qualquer maneira, a gente faz a ficha aqui, você vai utilizar essa ficha como, se você quiser colocar um sempre que possível aqui, ou quiser deixar assim,
Para lembrar, bota aqui Constituição Federal, aqui ó, no cantinho, ó. O que é isso aqui? Deixa eu dar uma olhada que eu não estou lembrando. Aí vai lá, ó, vai na Constituição Federal, parágrafo 1º. As pessoas dizem assim, como é que ficha lei seca? Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é lei seca, só que ela está transformada em ficha. Ó, caráter pessoal, capacidade econômica do contribuinte. E aqui a administração pode, na mesma sentença aqui, ó, nesse mesmo parágrafo primeiro, eu acredito que o legislador ele colocou dois assuntos aqui que eles são um pouco diferentes, né? Poderia ter um outro parágrafo, mas ele quis colocar no mesmo, sei lá, como é que foi. Interessa do jeito que tá assim aqui, então eu vou transformar isso aqui numa ficha desse jeito que está aqui. E qual é o jeito? Ele falou primeiro que o caráter vai ter caráter pessoal, sempre que possível, e aqui vai observar a capacidade econômica do contribuinte. Aí depois no verso ele fala que já está falando da administração. Então a administração, o que ela pode? Ela pode, não quer dizer que ela deve. Ela pode ter uma questão dessa, né? Ó, eu destaquei o pode justamente por isso. Ela pode identificar patrimônio e renda de atividade econômica do contribuinte com a lei. A gente fala com a lei aqui, que a gente já engloba essa questão aqui que está falada aqui na letra da lei, né? Que vai especialmente conferir sobre identificar respeitar os direitos individuais e nos termos da lei. E não pode desrespeitar os direitos individuais, né? E seria você estaria passando por cima, né, de muitos mandamentos legais. Se você fazer uma investigação desrespeitando os direitos do contribuinte individuais, eu prefiro botar só isso aqui, ó, identificar com a lei. Uma maneira de ver, né? Quer dizer que existe só essa ficha. Você pode até criar nisso aqui uma visão diferente da ficha, da informação. Vamos ver o 107 aqui, ó. Capacidade contributiva. Sobre isso aqui, ó, o STF já bateu o martelo aqui, ó, que também se aplica às taxas. Nosso querido Júlio, ele falou sobre isso. Eu fiz uma fichinha aqui rápida só sobre isso. Não sei nem se tem verso. Ó. Não tem. Falou sobre isso aqui, dá um destaquezinho aqui. Vou botar isso aqui, ó. Sobre taxas, o STF já bateu o martelo também. Respeitar a capacidade contributiva. Se aplica também. A gente vai aqui, ó, ficha 108, competência privativa. Vamos ver o que é essa competência privativa. Privativa me lembra assim, algo que é só daquela pessoa, é meu, né? Uma ilha privada, né? Uma ilha privada, lá os atores lá de cinema, os bilionários aí compram suas ilhas privadas. Você, por exemplo, quando estiver fazendo seu bolão lá no seu trabalho, depois já concursado com seus amigos, lá estiver brincando lá, reunindo ali, vamos jogar aqui na virada aqui, jogar e ganha lá uma bolada. Aí você vai comprar uma ilha privada, né? Uma ilha privativa, isso é só sua. Tô brincando, investe seu dinheiro melhor para ele ficar rendendo pro resto da sua vida. Não vai gastar tudo, não vai fazer besteira. Então vamos ver aqui, competência privativa aqui, o que é aqui. Vamos lá. Olha só, cada ente tem sobre impostos determinados. Olha aqui, ente. Quem são esses entes? União, estados, municípios e Distrito Federal. Então esses entes aqui, ó, eles têm os seus impostos determinados na competência privativa. Então essa fichinha aqui é bem legal, ó. Competência privativa explica o que é. Cada ente, aqui os entes, eles vão ter impostos determinados. Vamos ver, agora vamos começar a explicar. Né? A gente abre e explica, e vai expandindo o assunto. Então aqui, ó, União, olha aqui os privativos da União. Todos esses impostos aqui, ó, importação, exportação, renda, IOF, IPI, ITR, esses três aqui, ó, IGF, IEG e impostos residuais. Então esses aqui são os da União. E a gente vai aqui, ó, dá uma explicadinha no final aqui. Imposto sobre grandes fortunas, imposto extraordinário de guerra. E esses residuais, a União nunca exerceu essa competência. Então ele está aí por enquanto para a gente saber que eles existem, né, e cair nos concursos. A gente tem um certo domínio, uma certa noção de que a União ainda pode exercer essa competência para instituir esses tributos. Agora a gente vai ver aqui rapidamente aqui as situações também, né? Mas antes a gente vai ver os privativos dos estados, aqui na ficha 110, né? ICMS, ITCD e IPVA. Olha aqui, muito importante aqui que o nosso mestre Júlio falou, lista taxativa. O que é a taxativa? Que são esses aqui, o estado não pode criar um outro além desse.
Então tá aqui, ó, a lista é taxativa, né? E o IPT, aqui o município, IPTU, ITBI e ISS. Lista taxativa, o município também só pode criar esses três. A competência dele é para esses três, privativa. E aí vamos continuar sobre a competência privativa. Na União a lista não é taxativa. Por que que não é taxativa? Aí vamos explicar aqui no verso. A gente abre o assunto, explica no verso. Bota um porquêzinho aqui, ó, para já dar uma indicação de que a gente vai explicar. Por quê? Porque existem os impostos residuais. A União ela tem os impostos residuais que estão aqui, ó, Constituição Federal 154, inciso 1º. Vamos ver o que diz lá? Também separei esse aqui pra gente. Ele está bem aqui, ó. Vamos ver, 154, inciso 1º. Tá aqui, será que é esse? É. Ó, União poderá instituir, mediante lei complementar, muito importante isso aqui, pode cair mole numa prova, se botar só mediante lei, mediante decreto, mediante lei complementar. O que ela pode criar? Instituir impostos não previstos no artigo anterior. Entendeu? Então são os impostos que estariam na competência da União no artigo anterior, né? Então aqui, além daqueles, a União pode, né, impostos não previstos, desde que sejam não cumulativos, não tenham o mesmo fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Então, muito difícil aí, né, como o Júlio já explicou para a gente, muito difícil a União criar, pode ser que crie, né, algum outro, mas é bastante difícil. A gente fez a fichinha aqui, ó, para mostrar para você, aqui, ó, os residuais. Não pode ser cumulativo, não pode ter fato gerador nem base de cálculo que já exista nos outros. Então é bastante difícil, mas a gente faz aqui a nossa ficha mostrando por que o da União não é taxativo, porque ela pode criar novos, mas eles vão ter que ser não cumulativos, não pode ter mesmo fato gerador e base de cálculo dos anteriores. É o que está dizendo aqui, 154. E o que mais? No 154.2 vai falar também do imposto extraordinário de guerra. Pode cair mole numa prova, embora nunca tenha sido utilizado, pode cair, ó. Imposto extraordinário de guerra, o ORET, né? O ORET é a guerra externa. Vamos lá. Aqui, ó, você pode ver aqui, ó, na iminência ou no caso de guerra externa. Por isso que eu botei o ORET. Guerra, ET, já expliquei aqui para você que o ET para mim significa estrangeiro, né? ET, o extraterrestre, o alienígena, o estrangeiro. Então isso na minha mente assim invoca aquela coisa do ET que vem de fora. Então rapidamente eu vejo que eu sei que é o ORET. Por que poderia ser guerra civil? Guerra civil não está prevista, é guerra externa que está dizendo ali. Então, ou só guerra, né? É uma possibilidade aí, como diz o nosso Júlison, despenca, né? Despenca em concurso, que o Júlio é bacana, em vez dele falar que cai em concurso, ele fala despenca esse concurso. Quando ele fala despenca, gente, porque isso aí cai direto, isso aí pegadinha mole, as pessoas caem. Então, vou ter aqui um ORET, guerra externa, e é o que? Na iminência. E que iminência é aquilo que está para acontecer, não é eminência. Eminência, vossa eminência lá, eu acho que é para padre, né? Ou para alguém muito importante, um pronome de tratamento, né? Muita reverência, né? Seria o eminência, não, aqui é iminência, tá no izinho para acontecer o negócio, só falta um pingo do i para acontecer, tá na iminência. Então, na iminência de uma guerra externa ou na própria guerra, né? Aí o que a União pode fazer? Olha que coisa louca aqui. A União pode fazer. Coisa, eu já penso, a gente não quer nem imaginar o negócio, tanto pela guerra quanto pelo que a gente tem que pagar de imposto. Ó, ela pode lançar aqui, ela pode instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não na competência tributária da União. Ou seja, ela pode pegar, como foi explicado pelo Júlio, pode pegar algo que seja da competência dos estados, dos municípios, né? Os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação, cessadas as causas da guerra acontecendo ou da iminência. Cessou ali, tranquilizou o ambiente, eles vão sendo suprimidos gradativamente. Olha só essa palavra gradativamente, porque não vai ser no pau, assim, acabou a guerra, acabou os impostos, não. Acabou a guerra, vai ser gradativamente, vai tirar, vai ter muitas despesas aí que o país, né, o Brasil teria que arcar, então vai gradativamente retirando,
gente espera nunca utilizar esse tipo de tributo aqui, mas ele está previsto, né? Então a gente vai voltar aqui na nossa fichinha, ó. IEG, guerra externa, iminência ou na guerra. E o verso? Na competência ou não da União. Aí que está aqui. Então ela pode instituir um ICMS de guerra, um imposto de renda de guerra, além do que já tem, né? E depois da guerra, depois da war, ele vai ser zerado gradativamente. Então aqui eu expliquei aquele texto que está aqui. Eu peguei esse texto aqui, que é uma lei seca, né? Muita gente diz, acabamos de falar, como é que estuda a lei seca, Alex? Eu tenho que estudar a lei? Tem, se estuda. Pega a lei seca e transforma em ficha. Isso aqui é um exemplo bem claro, bem exemplificativo. É um exemplo exemplificativo de que a gente pode pegar uma lei seca ali, ó, e transformar aqui, ó. Ah, mas não seria melhor escrever corrido? Vai dar quase a mesma quantidade de palavras. Mas veja bem, aqui nós não estamos tratando exatamente com uma economia de grafite, né? Não é uma economia de grafite, mas é uma forma de colocar a informação de modo que o seu cérebro olhe e interprete mais rápido. E o seu cérebro olha e joga mais rápido com essa informação. Então eu brinco aqui com iminência, como eu já brinquei com você aqui, falando da questão lá da eminência, da iminência, né? Essa comparação. Falo aqui, separa aqui guerra, bota o ET ali, que vai lembrar uma coisa externa. Se você já tá absorvendo aí, sabe que o ET, nessa metodologia aqui das fichas, é algo externo, mais um código criado. Então aqui não é uma economia de grafite, mas é uma forma mais amigável de criar um material para absorção do cérebro. Esse é o grande macete que você pode usar para todas as disciplinas. É a coisa mais legal do mundo. Então vamos lá, vamos continuar aqui, já foi falado, né? Já estamos quase acabando, a gente vai terminando no 115. Então há mais uma informação importante aqui, que a base de cálculo dos impostos precisam ser diferentes das taxas. Olha que ficha cristalina aqui, ó. Estou falando de base de cálculo, botei uma palavra nessa ficha e a gente entende, ó. Tem até daqui da Constituição, a Constituição Federal, tudo código de 2 letras. O que fala? Base de cálculo dos impostos tem que ser diferente das taxas. Se a gente for olhar esse parágrafo 2º do 145, ele diz exatamente isso. Vamos lá. Olha só. Aqui, ó. Constituição Federal, 145, parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Então, em uma fichinha aqui, ó, a gente coloca isso. Mas de uma maneira mais fácil, mais rápida. Rápido, olhou, você vai lembrar sempre. Pá, pá. De repente você lembra até o parágrafo 2º do 145. Base de cálculo, imposto tem que ser diferente de taxa, acabou. No verso eu coloco alguma coisa? Nem coloco, porque é uma informação destacada. Assim, né? Poderia ser entendido como decoreba? Pode. Eu diria que não, porque aqui você já entende o que é base de cálculo, você já começa a entender aqui os impostos, vai começar a entender que a taxa é diferente, né? Tem aquela questão da vinculação, não vinculação. Então você já está entendendo um pouco mais o assunto. Você coloca aqui, ó, para consolidar e você lê mais rápido, você vê que existe, saber que existe um dispositivo tratando exatamente disso, um bem pequeno dispositivo. E aí está aqui para você refletir, e no momento que você revisar, você revisa em 1 segundo, 2 segundos isso. Ó, base de cálculo da taxa, 114. Aí eu faço um comentário aqui, vai ser até no nosso próximo assunto, a gente vai falar sobre taxa no próximo tópico, mas aqui dá uma adiantada. Deve existir uma lógica entre a hipótese de incidência e a base de cálculo para suprir os custos estatais, né? E a taxa existe uma contraprestação estatal, né? Que é só um final de uma comparação com os impostos, que os impostos são o tema deste tópico. Aqui a gente está fazendo um final aqui, ó. Então precisa existir uma lógica entre a hipótese de incidência e a base de cálculo para suprir os custos estatais, né? E aí a gente vai para a nossa última ficha aqui desse tópico sobre impostos, né? A competência cumulativa, lá no CTN, o artigo 18, competência cumulativa nos territórios. O que acontece? Nos territórios, a União não tem mais território, mas está previsto lá no CTN. E está previsto que pode cair numa prova, uma provinha sua aí tranquilamente, mesmo não tendo mais território. Então o que é essa competência cumulativa? O que acumulou? A União acumulou o quê? Nos territórios ela acumulou os impostos dos estados. Então ela tem essa competência para atuar.
ela tem os impostos dos estados e dos municípios, se esse território não estiver dividido em municípios, se não existirem municípios, né? Então vai também acumulativa para a União. E no verso ainda tem mais aqui, ó, o Distrito Federal, né, que é um ente bem diferenciado aqui do nosso estudo. O Distrito Federal ele tem os impostos dos estados mais dos municípios, tudo com o Distrito Federal. E os estados que não têm municípios também teriam esses impostos do estado e dos municípios, mas também não tem no Brasil. Todos os estados têm municípios. Isso aqui é apenas uma previsão constitucional, uma previsão do CTN, né? O artigo 18 do CTN, que está tratando aqui que os impostos dos estados sem município, eles teriam essa competência, né, sobre os impostos dos municípios. Mas não existe apenas aqui para efeito de estudos. O Distrito Federal, sim, ele tem os impostos dos estados e dos municípios no mesmo ente aqui. Tá bom? E acabamos aqui. Agora aqui já seria os nossos destaques da Constituição. E encerramos aqui essa parte aqui sobre os impostos. E aguardo você no próximo módulo. Dá uma descansada, respira, toma uma água, veja amanhã, veja mais tarde. Não emende muita coisa junto para você não ficar com muita coisa acumulada. Tá bom? E muita disciplina, continue estudando, porque os seus estudos vão ter altos e baixos. Uma hora você está mais empolgado, outra hora você está menos empolgado. Uma hora você não está afim de fazer nada, outra hora você está com muita garra, muita vontade. E a mensagem que eu dou para você é apenas que você deve continuar com disciplina, respeitando o seu momento, mas sempre continuando, trabalhando. Tá bom? Estamos aqui com você. Um abraço, até daqui a pouco. Tchau, tchau.